Como diria o nosso amigo Thanos, a realidade tende a ser decepcionante. E realmente é isso mesmo. Eu aqui de boa, achando que finalmente iria comentar sobre coisas nada a ver com esse caso todo. Iria comentar sobre o Doutor Destino. Iria comentar também sobre os filmes live actions de games que estão para sair. Então tem o do BioShock, tem o do Call of Duty, tem possivelmente tem o do Street Fighter também. Só que eu ia falar também que tem do God of War, se não me engano. Enfim, tem uma cacetada de coisas que eu poderia comentar. Mas infelizmente, alguém da Bethesda, e para piorar, a própria Bethesda, eles decidem celebrar a tragédia de Charlie Kirk. Por quê? Perdão, ainda tô tossindo. Então o que acontece? O último. Não, o último vídeo não. Que o último vídeo que eu fiz foi do Tuco. Que inclusive não pegou muito bem pro YouTube, porque eu falei um pouquinho mais de palavrão. E eles consideraram então como um vídeo pouco rentável para eles e o alcance foi lá pro ralo. Então o que acontece? No vídeo que eu fiz sobre a da DC e o do Ghost of Yoten, eu comentei sobre duas mulheres, ambas respectivas de uma dessas produções. Elas foram mandadas embora porque celebraram a tragédia do Charlie Kirk. E aí você pensa, tá, pelo menos algumas outras pessoas elas vão ter um pouco de bom senso. Porque, de novo, infelizmente vou ter que comentar sobre isso novamente. Se você é de esquerda, se você é de direita, se você tem alguma outra posição, seja política ou não, pela qual você discorda ou concorda, é sua escolha, não tem problema. Mas quando esse caso todo do Charlie Kirk aconteceu, e se fosse com qualquer outra pessoa também, que tivesse passado por pior, o mínimo é de você ter bom senso e empatia. É o mínimo. Isso não é questão de estar certo ou errado. Isso é questão de bom senso. É questão de você se sensibilizar pela perca das pessoas próximas. E pior ainda quando é de uma vida totalmente inocente. O Charlie Kirk, ele era simplesmente um cara que tinha a sua própria opinião, suas próprias convicções, nunca cometeu nenhum tipo de crime, nem crime verbal, e mesmo assim o cara pagou com a própria vida, a partir daquela tragédia toda que nós presenciamos. E o que acontece? Diversas pessoas então celebraram aquela tragédia. Comentei justamente então da escritora da DC e da ex-desenvolvedora, não, ex acho que ela não desenvolvedora do Ghost of Yoten. Ambas já foram mandadas embora. Só que aí me vem então uma das developers da Bethesda e justamente celebra. E aí, como se já não fosse ruim o suficiente, o mínimo que se espera é que a Bethesda vai ter alguma posição sobre, né? Eles vão ter que comentar sobre o que uma das funcionárias deles falaram, né? Em tese seria isso. O que acontece? A própria Bethesda acabam celebrando também essa tragédia do Charlie Kirk. Que pariu. Mano, parece que ninguém aprende, né? Já tava ruim de um lado e chegou basicamente a empresa. E eles têm total responsabilidade pelo que falaram. Ah, mas foi alguém do marketing, não sei o quê. Mas se essa pessoa do marketing tá com o perfil da empresa Bethesda, da marca, vai ter responsabilidade total. Eles então postaram, o perfil no caso da Bethesda postou um vídeo do game do Indiana Jones. Tava lá crescendo o gatinho, inclusive não sei se vocês conseguem ver, mas o meu gato tá dormindo. Então ele tá fazendo hoje parte do cenário do vídeo. E aí, beleza, você tá vendo lá o clipe fofinho, pi, 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 pi. E aí vem o Indiana Jones e ele fala alguma coisa sobre faz e termina com ista. Não vou completar porque eu não sei se o YouTube permite. E aí você pensa, cara, eles soltaram esse clipe justo no período onde aconteceu todo esse redemoinho do Charlie Kirk. E ainda vem com ironia, cara. Ainda vem com uma celebraçãozinha. Meu,
É muita falta de bom senso, eu ia falar nonsense. É muita falta de bom senso, cara. De verdade. Se era pra zoar, se era pra gerar um engajamento, não sei o que, meu irmão, caguei. Isso aí foi jogo sujo, foi pela culatra. E o engraçado, o que chega a ser surpreendente também, é que a Microsoft que ela é dona da Bethesda e de várias outras aquisições que tiveram, aquisidoras no caso, eles justamente foram contra a celebração do Charlie Kirk. Porque eles têm bom senso. E eles sabem que é errado de você celebrar uma tragédia, ainda mais de uma pessoa que foi totalmente inocente durante a vida inteira. Porque essa coisa toda do Charlie Kirk poderia muito bem acontecer com qualquer um. Poderia ser comigo, poderia ser com você, poderia ser com qualquer pessoa passando na rua, poderia ser qualquer um. Justo apenas porque está comentando o que pensa. E aí? Esse negócio todo que a gente está vivenciando, daqui a pouco nós vamos estar em um cenário pior do que 1984. Pior do que V de Vingança. É isso que a gente merece? Bethesda, que é responsável por games como Elder Scrolls, Fallout, Doom e Wolfenstein, por exemplo. Pega esses dois últimos que eu falei. De um lado você tem Doom. Doom que é um massacre total. E por outro, Wolfenstein, de um cenário opositor, se os alemães bigodudos tivessem ganhado a Segunda Guerra. E aí? É bizarro, cara. A gente está realmente no período que parece que cada vez mais a humanidade está sempre seguindo por um lado opositor. Na verdade, desde sempre a vida é assim. Até mesmo quando Cristo estava vivo, ele sofreu das maiores injustiças, traições, foi crucificado, mas mesmo com tudo isso acontecendo, Jesus Cristo nunca perdeu e certamente nunca perderá a esperança, mesmo que o pior tenha acontecido com ele naquele período. E hoje, Cristo, ele foi e ainda será, eu espero muito que ele seja o nosso Salvador, cara. Porque Cristo, ele consegue, ele enxerga o melhor da humanidade. E eu acredito muito nisso. Porque, de verdade, nós não somos merecedores de estar presenciando e vivenciando momentos tão injustos, tão cruéis. Não apenas por conta do Charlie Kirk em si, mas a vida, meus amigos, a vida ela não é fácil. A vida é dura. Falta para muitos Rock Balboa. Muitas pessoas nem sequer sabem quem é Rock Balboa. Mostra aquele clipe do Rock falando com o filho dele, que não vai ter pancada mais forte do que a do mundo. Mas aí você se levanta. E hoje em dia, as pessoas elas estão julgando muito pelo lado opositor. O mecanismo de defesa delas é a partir da violência. É a partir de ser desumano, sabe? Porque esse caso todo, ele é desumano. Até o próprio Stephen King, ele pediu desculpas depois de ter falado um monte de besteiras sobre o Charlie Kirk. Ele pelo menos teve bolas para pedir desculpas. Tá sofrendo hate. Vai ter muitos projetos cancelados provavelmente. Mas pelo menos foi homem. Pelo menos pediu desculpas. Cadê que a Bethesda tá pedindo desculpas? Cadê que a Sucker Punch de Ghost of Yotei foi lá pedir desculpas? Ninguém pediu desculpas até agora. Até no momento desse vídeo. Eles vão ficar calados até quanto tempo? Eu faço essa pergunta para vocês. E se a Microsoft ela foi contra as comemorações, é para você ver que tem que aprender realmente com os grandes. Porque até sendo pequeno você consegue ser desprezível. E é realmente complicado. Se a Bethesda vai então perder um bom número de ações, que percam.
Se tiver que perderem um monte de receitas, que percam. Se tiverem que sofrer mais hates, que sofram. Eu gostaria muito que tanto a Bethesda como todas as pessoas que celebraram toda essa tragédia do Charlie Kirk, que elas tenham a devida, vou repetir, a devida punição. Devida. Porque a gente não pode normalizar isso. Senão, quem leu 1984 tem uma parte do livro que é o departamento do amor. Só que esse amor que falo, amor, é que a máscara acaba falando um pouco, me perdoem, ela é na verdade totalmente do contrário. Amor é um cacete. Não no mundo de 1974. É ódio puro. Tanto que no próprio livro tem a celebração do Dia do Ódio, pela qual as pessoas elas são obrigadas a ficarem todas reunidas como se fosse numa espécie de teatro, e aí teria uma tela, acho que é o irmão, o grande irmão, sei lá quem que é, e as pessoas simplesmente são obrigadas a gritar, são obrigadas a sentirem raiva, desprezo. A gente vai chegar daqui a pouco no mesmo nível, ou pior, como eu falei. Vai chegar no ponto que não vai ser mais o departamento que vai obrigar as pessoas a fazerem isso. Serão as próprias pessoas que elas vão todas se reunirem e elas mesmas provocarem raiva e desprezo. Porque no fim parece que está sendo isso mesmo. Isso me faz lembrar de um vídeo, uma vez que eu vi, tinha duas pessoas. Um era um entrevistado e o outro era o entrevistador. O entrevistador, ele chegou no entrevistado com 4 fotos. As 4 fotos, então, elas tinham lá Bolsonaro, Lula, Jesus e o outro, eu não lembro quem que era, mas lembre dessas 3 figuras. E aí, basicamente, o carinha, ele tinha que falar quais eram as pessoas que ele menos gostava até o que ele mais gostava eventualmente. Sobrou 2 pessoas, Jesus e Lula. E assim, eu também não quero generalizar, tá? E essa história que eu tô contando não é para falar que a esquerda que é errada, que o de direita é errada, ou nada do tipo. É nada disso. É só para vocês terem noção de que tem umas pessoas que realmente têm 3 neurônios negativos. Porque no lugar dessa pessoa ter escolhido Cristo, que sim, é uma referência e é o verdadeiro herói, escolheu Lula. Lula acima de Deus, de Jesus. A gente chegou nesse nível. E esse vídeo tem o quê? Uns 4, 5 anos atrás. Então fica a minha reflexão final. Até quando a gente merece sofrer? Até quando que a gente merece ficar presenciando diante de todas essas injustiças que nós vemos e nós passamos às vezes? Porque não é justo isso aí. Mas a gente tem que continuar tocando nossa vida apesar de tudo. Porque no fim é isso. Eu acredito que tudo isso que a gente presencia é para nós nos tornarmos exemplos e nos tornarmos diferentes, melhores, mais fortes. Mas acima de tudo, com humanidade. Porque senão, se depender desses caras aí, meu amigo, a gente vai estar, ó, na merda. Mas vamos ver, né, meus amigos? Eu não vou deixar de jogar os games da Bethesda. Eu não vou deixar de jogar os games, sei lá, se fosse de uma Rockstar da vida também. Porque eu amo os games que eles produzem. Eu não gosto da empresa. Tem que saber diferenciar também essas duas coisas. Senão já era, senão você vai ser contra de tudo. Tem muitas pessoas que fazem sujeira, meus amigos. Mas nem por isso você deixa de gostar do produto dela. Em partes, né? Bem, eu espero de verdade que tenha sido um último vídeo sobre esse caso todo do Charlie Kirk. Eu não quero ter que ficar toda hora comentando sobre tragédia, porque não é uma coisa que eu acho legal pro canal. Eu quero comentar sobre nerdices mesmo. Se tiver que pegar pouca view, pegue. Mas eu quero fazer uma coisa que pelo menos seja divertido,
que seja realmente interessante e que dê entretenimento. Porque falar de tragédia não é entretenimento, não, cara. Não é. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e ative as notificações para você não ficar perdido com nenhuma novidade do canal. Fechado? Então é isso, meus amigos. Fiquem todos com Deus. E quem sabe mais um vídeo ainda hoje. Quem sabe? Enfim, a gente se vê logo mais. Fui!